A paz do Senhor para todos. Hoje só quem me conhece ou conhece o pastor antes é que vai acreditar que a gente não combinou nada. Vai ser difícil não acreditar nisso, eu sei. Mas quem conhece o Espírito Santo sabe que ele faz dessas coisas. Eu falo isso porque assim que eu cheguei aqui hoje, eu tenho plena certeza disso. O Espírito Santo me colocou um incômodo e pediu para que fizesse algo antes de começar propriamente a pregação da palavra. E isso foi se intensificando quanto mais o culto foi se desenvolvendo. E aí agora, esses momentos antes aqui que o pastor antes levantou esse clamor, chancelou no meu coração isso. Antes de começar qualquer sermão agora, antes de começar qualquer coisa, eu tenho um jab e um direto para dar em vocês. Quem conhece um pouco de luta sabe que o jab é o golpe que marca a entrada do direto, que é o golpe para derrubar mesmo. Então o jab vai ser uma provocação na tua mente, e o direto vai ser oração, porque só quem pode derrubar esse problema vai ser oração. A primeira provocação é a seguinte: eu não sei aqui quem já teve oportunidade de disputar, teve oportunidade de lutar esportivamente, ou por algum motivo teve que lutar pela sua própria vida ou pela sua integridade física, vai entender muito bem. Eu nunca vi alguém que estava prestes de apanhar fazer assim, ó. Não conheço. Esse eu queria até, esse deve ser muito corajoso. O cara à beira de entrar nas vias de fato, ele ficou com sono. Eu não sei se é coragem ou é tolice. Mas o que acontece muitas vezes nesse momento é exatamente isso. Quando a gente boceja, é porque tu não está entendendo que nesse exato momento a tua alma está sendo disputada entre o céu e o inferno. Jesus falou para Pedro: Pedro, foram peneirar a ti, mas eu fui lá por você. E Jesus vai por cada um aqui peneirar. Então quando você dá um bocejo aqui, não é porque vai me incomodar, sinceramente, eu vou falar, não estou nem aí para o meu ego para isso. Mas quando eu olho isso, eu falo assim, ó, você está inerte, você está passivo, você está se entregando na mão de Satanás. Porque não confunda, não acha que somente quem está aqui cantando ou pregando é que está no movimento ativo. Se você estiver aí hoje, prestando atenção, lembrando de quem precisa, lembrando do que você precisa lutar, você está ativamente nessa guerra. E aí tudo isso aqui que a gente está fazendo vai mudar completamente de cenário. De um monólogo, de uma pessoa em cima de um palco falando e você passivamente ouvindo, isso vai se tornar num ambiente de guerra. E assim como tem artilharia, tem a infantaria, tem a cavalaria, você vai estar em um pedaço desse exército desempenhando algo. E o que você acabou de fazer quando você levantou a sua voz e clamou pelos outros é exatamente isso. E essa batalha não se encerrou agora no momento que você sentou e está me escutando. E aí isso vai fazer parte do sermão de hoje. A questão é que Satanás quer que você acredite nisso. Ele quer que você desconstrua da tua mente tudo aquilo que você não consegue pegar e que você não consegue ver, que você não consegue sentir o cheiro ou que você não consegue sentir o gosto. Ou seja, tudo aquilo que os seus sentidos não são capazes de testificar para você, ele quer que você não creia nisso. Só que a grande questão, a gente estava conversando, acho que foi no domingo, estava conversando com o Vicente, e Satanás fez isso no nosso coração, e o nosso coração foi extremamente receptivo para essa incredulidade. Nós achamos que essa vida agora, que pode durar 6 meses, pode durar 10 anos, 20 anos, 70 anos, essa vida ela é menos que um piscar de olhos perto da eternidade. Então, na verdade, a nossa maior atenção, a nossa maior preocupação deveria ser com a eternidade, não com esse momento de agora.
Só que por que a gente não faz isso? Porque a gente não crê. Ai, Tiago, ai, agora doeu. Mas é simples. A palavra diz: conhecereis uma árvore pelos frutos que ela dá. Então, se você não vive como alguém que crê na eternidade, você não crê na eternidade. Acabou a conversa, fim de papo. Você pode vir aqui trazer todas as justificativas do mundo, que elas não vão mudar a palavra de Deus. E eu senti a necessidade de fazer isso para provocar a tua mente, porque o pastor falou, eu também cheguei em casa cansado hoje. Foi uma semana de luta, como todas são. Foi um dia de luta. Mas eu pensei o seguinte: a mesma adrenalina ou mais que eu tinha quando eu ia lutar um campeonato, que na hora que chamava o nome e adentrar o tatame, eu falava, eu estou representando a minha, eu estou representando a minha equipe, eu estou representando a minha família. Muito mais adrenalina, muito mais essa responsabilidade me veio na mente hoje. Eu falei, hoje eu não posso errar durante o dia, porque eu preciso ser um vaso de honra. Eu não posso dar aquelas brechas que eu dou para que o Espírito Santo não encontre uma morada. E não que eu não tenha pecado, não é isso que eu estou falando, mas o que Deus quer é um coração quebrantado, não uma pessoa perfeita, porque isso não existe. Mas Ele quer uma pessoa quebrantada, Ele quer uma pessoa que sangre para conseguir aquilo. Então, se você acha que isso que eu estou falando é duro, lembre-se, isso é apenas um jab. O que eu vou fazer agora é o direto, que é clamar para que o Espírito Santo remova da tua mente toda a incredulidade, toda a passividade, toda a falta de paciência, toda a materialidade, todo o materialismo, todo o ceticismo, toda a intelectualidade da tua mente. Senhor Deus e amado Pai, eu sei que nem a melhor retórica que eu não tenho, nem que o Senhor trouxesse o melhor palestrante do mundo, Pai, como diz uma música, aquela Oceano Furioso, no máximo que poderia fazer nas nossas mentes é um arrepio, é uma emoção, mas aquilo que está cristalizado pela incredulidade, isso somente o Espírito Santo de Deus é capaz de derrubar, é capaz de destronar, Pai. Por isso que eu não confio em nada do que eu estou falando aqui, que veio da minha mente. Eu peço a Ti o socorro, Pai. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo, Pai, eu peço a Ti o socorro, Deus, porque eu sei que nesse momento, cada alma aqui está sendo peneirada. Satanás desceu com fúria, e ele quer nos últimos dias dele, atrapalhar de todas as maneiras que ele puder, a nossa caminhada para a eternidade, não para agora, conforme foi lido hoje mais cedo em Mateus 6, todas as coisas nos serão acrescentadas se buscarmos a Tua justiça e o Teu reino, Pai. Oh Deus, faz o que boca nenhuma humana é capaz de fazer nessa noite, Pai. Derruba, Pai, toda a incredulidade, Pai. Derruba toda a incredulidade, Deus. E faz, Pai, aduba a nossa mente, afofa o terreno do nosso coração para receber a Tua palavra, e que os nossos olhos espirituais possam ser abertos, Deus, para que possamos enxergar o que é eterno e o que realmente tem valor, em nome de Jesus, amém, Deus, amém, Senhor. Agora dá para começar. Se a gente foi convocado para uma guerra, lá em Efésios 6, naquela armadura que o apóstolo Paulo fala, tem várias peças, mas somente uma é de ataque, todas as outras são de defesa. Qual que é a arma de ataque que está em Efésios 6? A espada. Então desembanha a tua espada agora, coloque em Hebreus 11 e acompanha comigo ativamente, não fica aí só recebendo, olha, faz como os bereanos fizeram, olha para ver se o que eu estou falando é de verdade ou mentira, porque é a sua mente que vai receber agora, é o seu coração que vai receber agora, é o que você tem de mais precioso, muito mais importante do que se você vai tomar um remédio vencido, se você vai tomar alguma água envenenada, é o que você vai receber agora. Então cuida da sua mente, do seu coração, e desembanha a tua espada para lutar contra qualquer erro que eu possa falar, contra qualquer heresia que eu possa cometer.
Hebreus 11. E aí provavelmente você deve ter pensado: já sei, ele vai vir com a galeria dos heróis da fé. Lá vai ele vai vir falar de Abraão, ele vai vir falar de Jacó, ele vai vir falar de Isaac, ele vai vir falar de Noé. Mas eu não vim falar desses homens hoje. Eu não vim falar desses homens hoje, porque eu vim falar, apesar de, se você tiver e deveria ter interesse, vai pesquisar a vida desses homens, que a Bíblia ela é muito sincera em mostrar que somente Jesus Cristo foi perfeito. Se você olhar as vidas deles, vocês vão ver que teve um bocado de mancada. Mas mesmo assim são homens como Abel, são homens que eles possuem um lugar de destaque na galeria dos heróis da fé. E aí seria muito parecido com o que a gente tem no nosso mundo, né? Existem aí tropas de elite aí espalhadas pelo mundo. A Inglaterra tem o SAS, os americanos têm os Navy SEALs, a Alemanha é o GSG-9, GSS-9, nós temos o BOP. Só que essas tropas são formadas por homens que no jargão operacional são chamados de brabos. Os caras são brabos, porque o curso, a seleção que eles têm que passar para integrar essa tropa de elite é para separar os fracos dos fortes. São cursos dificílimos. Então ali são os homens bons, os bravos. Mas eu vim falar de uma equipe improvável, porque quem gosta aqui de super-heróis sabe que os Vingadores, por exemplo, são compostos pelo Capitão América. Capitão América parece que não tem um erro nele, não tem uma falha de caráter, não tem medo, o cara é perfeito, né? E tem um Hulk, que tem uma força que parece que ninguém é capaz de superar. Mas eu vim falar de outras pessoas aqui. Eu vim falar de pessoas que eu acho que vocês vão achar. Eu acho que vocês vão achar ótimo. Eu acho que vocês vão encontrar algumas similaridades. Mas esses homens que eu falei, por exemplo, dessas tropas, né, de exército, de polícia no nosso mundo, eles são capazes de grandes feitos, é verdade. Mas eu queria que vocês prestassem atenção e acompanhassem nas Bíblias de vocês esses feitos aqui. Hebreus 11, a partir do versículo 33. Os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Mulheres receberam os seus mortos trazidos novamente à vida. Nem os Vingadores foram capazes de fazer nada parecido com isso. Nem nas histórias de ficção foram capazes de fazer isso. E aqui começa uma luta. Meus irmãos, não se enganem, a heresia, ela entrou na palavra de Deus desde o jardim do Éden. Na quinta que eu estive aqui, eu falei como Satanás, ele trabalha em esvaziar o poder das palavras, né? Quando Deus disse, se comer daquele fruto, certamente morrerás. E o que ele fez? Colocou a primeira heresia, não morrerás. Não foi isso que ele quis dizer. E no tempo de Jesus mesmo, Jesus tinha acabado de subir aos céus, os apóstolos estavam vivos. E João, na sua epístola, não no seu evangelho, mas na sua carta, na sua primeira carta, ele já está lutando contra a heresia, ele está lutando contra os gnósticos, que já diziam que a matéria não é boa, somente o espírito,
que provavelmente Jesus não era um ser mesmo de carne e osso. Percebe? O meu sogro, o pastor Jonas, ele fala muito isso, parece com a verdade. O diabo, ele nunca vem com algo muito escancaradamente mentiroso, é sempre algo que parece com a verdade. Então a heresia já começou ali, e ela veio, várias heresias, eu poderia citar várias aqui ao longo da história da igreja, mas uma delas que começou há séculos atrás, que eu considero uma das mais danosas para a igreja, foi o liberalismo teológico, que, trocando em miúdos, ele começou a dizer que a palavra de Deus não é bem isso que está escrito aqui. Eles começaram a dizer assim, mas o mundo não foi criado em 6 dias, na verdade isso aí é uma linguagem figurada. E aí começou, na verdade isso não é isso, na verdade isso é aquilo. Eles não disseram que a palavra de Deus não existe, não disseram que Jesus Cristo não é o Senhor, mas até aí, meus irmãos, não tem muita vantagem. E o problema é quando a sua mente vive desse jeito. É quando a palavra de Deus diz que mulheres receberam os seus mortos trazidos novamente à vida, e tu ouve e não vive essa fé. Ou você vai falar, isso foi para aquela época. Ou quando você ouve que pela fé eles subjugaram reinos inteiros, e você muitas vezes está com medo do seu chefe no teu trabalho, está com medo de um colega da escola, está com medo de um professor. Percebe? Você está fazendo a mesma coisa que esses liberais fizeram. Essa semente diabólica, ela entrou na tua mente e ela começou a esvaziar o poder de Deus. Começou a virar a Bíblia começou a virar para você mitologia. Ela começou a virar uma história de mitologia. E aí o tamanho do teu Deus, ele foi diminuindo, a ponto de, para muito crente, ele é do tamanho de Satanás, ou seja, ele está rivalizando com Satanás, é uma luta intensa entre Deus e Satanás. Quando a minha Bíblia diz que quando o meu Senhor Jesus vier, ele vai fazer assim, ó, e acabou Satanás. Tão forte, tão competitiva essa luta, que ele vai soprar somente. Soprar para mostrar assim o escárnio, o desprezo de Deus com o poder que Satanás tem. Só o sopro, acabou a peleja. Tudo isso que você vê, o sistema, a nova ordem, tudo isso, o homem mau fazendo e acontecendo, tudo isso vai acabar assim, ó. Agora, é aquilo que eu falei com você, se você acredita realmente que você vai enfrentar uma batalha, a neurociência explica isso, há uma enxurrada no teu cérebro, de adrenalina, noradrenalina, cortisol, e aí o teu corpo tem uma série de reações, há uma vasoconstrição, o sangue ele é encaminhado para os seus membros, para que você possa correr ou lutar, a sua visão aumenta a quantidade de pixels, para você poder enxergar mais, etc, porque aquela ameaça é real. Então toda a tua mente, todo o teu corpo está projetado para aquela batalha. Só que eu estou falando para vocês de uma batalha real, e a sua mente está descansada, ela está letárgica, ela está leve, ou ela está atemorizada, ela está apavorada, ela está deprimida, quando na verdade era para você estar com gana, era para você estar cheio de ira contra o teu pecado que habita em você, era para você estar cheio de ira contra Satanás, era para você estar cheio de amor pelo teu irmão, era para você estar em paz, aquela que excede todo entendimento. Mas isso não acontece exatamente porque isso foi entrando, gerações de pastores foram formados nesses seminários e foram plantando, e a ciência, o iluminismo, o positivismo veio vindo. Meus irmãos, não se enganem, essa rivalidade entre fé e ciência, isso é extremamente recente. Antes disso, todos os grandes cientistas eram crentes na palavra de Deus. Por quê?
Porque para ele sempre foi muito óbvio que as coisas desse mundo são tão fantásticas, o universo ele é tão grandioso, que somente Deus poderia fazer isso, nunca uma explosão, que um ser como vocês, jovens, um ser como esse bebê maravilhoso, jamais poderia ter vindo do macaco. Mas a nossa mente, ela foi sendo envenenada. Por que Satanás queria isso? Para que a gente tivesse exatamente essa mente doente, para que a gente fosse esses soldados de meia pataca. Esse é o objetivo dele. Não é que você bata o carro, não é que você fique doente, não é nem que você morra, é que você seja inerte, é que você não seja capaz de integrar uma tropa de elite, uma equipe que realmente possa ter um significado nesse mundo. Mas aí, como eu falei para vocês, eu queria, e eu para mim pelo menos, quando eu medito nisso, é uma excelente notícia. Os homens e as mulheres que fizeram isso, que eu acabei de falar para vocês, não foi o Capitão América, não foi o Hulk, não foi o Thor, não foi o Chris Kyle, o sniper americano, não foi nenhum desses. Os homens e mulheres que fizeram isso, uma era uma prostituta pagã, chamada Raabe. O outro era um camarada com baixa estima, e pensa num cara que testou Deus. Eu fico pensando sempre, que paciência que o anjo de Deus, o anjo do Senhor teve, Gideão. O outro se esquivou da responsabilidade de ser o juiz de Israel e transferiu isso para uma mulher, sem nenhum demérito das mulheres, mas ela não era um general, ela era uma profetisa. Estou falando aqui de Baraque. O outro é o que mais poderia se assemelhar de repente a um super-herói, porque afinal ele tinha uma força incomensurável, mas era um cara sem nenhum domínio próprio, um cara completamente desobediente à palavra de Deus, chamado Sansão. E o outro dessa equipe de vingadores, ao inverso, estão mais para trapalhões do que para vingadores, é Jefté, que fez um voto completamente imbecil, e pior, cumpriu esse voto imbecil e sacrificou a própria filha. São esses homens que estão citados, não por mim, mas pelo autor de Hebreus. E ele diz assim, logo depois que ele faz que ele enumera esses feitos tremendos, ele não fala, ou melhor, antes desses feitos tremendos, a lista que ele dá é assim, que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté. Ele cita Davi, o tão conhecido adúltero homicida, Samuel, ou alguns dos profetas. Então peraí, opa, tem alguma coisa aqui, vamos investigar junto comigo. Quem aqui não gostaria de ser dotado por Deus do poder para fazer essas coisas? Subjugar reinos, tapar a boca de leões, não pegar fogo. Quem aqui não gostaria disso? Mas para participar dessa equipe, essa carreira que nos é proposta, como diz o apóstolo Paulo, tem algumas qualificações, ou tem outras coisas que não são só as vitórias. Acompanha comigo aqui, Hebreus 11,
versículo 34. 34? Não. 35. Vamos ver se a gente quer mesmo fazer parte dessa tropa de elite. E outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnios e açoites cruéis, de fato, e além de cadeias e prisões, eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vaguearam sem destino, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. E eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Percebe que tem aí um ônus dessa carreira de tropa de elite de Deus. Nós percebemos pelos exemplos desses homens e mulheres falhas, que nós temos então chance de participar dessa tropa de elite, porque afinal de contas não é pelos seus méritos, não é quão bem você pula, atira, faz contas ou resolve problemas, é pela graça de Deus. A desqualificação desses homens e mulheres nos mostra que esse poder para fazer isso vem do alto, esse poder vem do Espírito Santo de Deus. Então isso nos dá uma chance, porque seres tão desqualificados como nós, e eu tenho certeza que todos aqui já ouviram algumas ou várias palavras de desqualificação sobre o teu físico, sobre a tua condição social, sobre a tua condição intelectual, sobre a tua condição espiritual. Todos aqui já foram atacados por setas desse jeito, e acredito que até aqueles, eu sempre converso isso com a minha esposa, eu creio que foi um dom de discernimento que Deus me deu. Enquanto eu tinha vários amigos que a casca deles e o jeito deles era muito arrogante, muito cheio de si, as pessoas tinham raiva deles, porque demonstravam ser pessoas prepotentes, e eu olhava para eles, e o que eu via era algo extremamente frágil lá dentro. Eu via criancinhas assustadas, apavoradas, tentando esconder toda essa insegurança por trás de uma casca de músculos, tatuagens ou uma careta feia. Então todos nós em algum momento, ou todos os dias, nos deparamos com as nossas desqualificações, mas pela graça de Deus nós podemos fazer parte disso. Mas existe, dentro desse plano de carreira, existem esses riscos. Será que estamos dispostos a passar por eles? Tem uma chave para passar por eles, porque quando a gente pensa no açoite, a gente pensa na dor que a gente vai sentir naquele momento, na dor do açoite. Esses açoites que a gente está falando, não é a cintada que a gente já tomou de pai e mãe. Estamos falando de um chicote com ossos, que quando batia nas costas, cravava na carne, e quando o carrasco puxava, rasgava tudo para sair. Não era só o arder da chibatada. Imagina ser serrado ao meio. Não é rápido. Serrar ao meio é uma morte lenta, agonizante. E aqui tem todas aquelas que eu citei para vocês. Aí começa a chave do negócio, do porquê eu queria tanto provocar a tua mente para o que é eterno. O medo disso tá porque a gente está focado nessa vida. Está focado nessa vida. Quando a gente tem uma dor de dente, tudo que a gente quer é que ela passe. Hoje em dia existem outros tratamentos, mas antigamente o que se fazia, né, dona Clélia? Arrancava. Doía arrancar? Doía. Sem anestesia, um buticão desse tamanho,
Mas o que fazia uma pessoa desejar aquela dor? Aquela dor era momentânea. E depois a dor não vinha mais. Ou seja, era 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto de dor para arrancar, mas depois é uma vida sem dor. E é exatamente sobre isso que a Bíblia está falando. Pode ser uma humilhação neste momento, pode ser uma perseguição, pode ser uma tribulação, pode ser suar sangue na luta contra o nosso pecado, mas tudo isso é momentâneo. E aí dentro desse plano de carreira, existe um pagamento. E eu vou falar para vocês aqui, está lá em Hebreus 11, a partir do versículo 14. Por que esses homens e essas mulheres se sujeitaram a isso? Que pagamento é esse que era melhor do que todo esse sofrimento? Porque eu não estou desmerecendo esse sofrimento e não quero estar bancando para vocês aqui super-herói. Pelo amor de Deus, não entendam isso. Mas é o que a palavra de Deus diz: homens e mulheres cheios de falhas como eu e vocês passaram por isso. Está aqui o nome deles. Por que eles passaram por essa dor? Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país, e verdadeiramente, se lembrassem daquele país de onde haviam saído, teriam tido a oportunidade de retornar. Mas agora eles desejam um país melhor, isto é, um celestial. Por isso também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Esse é o grande pagamento. O pagamento para a fome não é somente o alimento que Deus providencia neste momento. O pagamento para a humilhação não é somente a dupla honra que Ele pode te colocar. O grande pagamento disso, que vai ser eterno, que a nossa mente humana não é capaz de conceber. Percebam, nós vivemos em 3 dimensões. Nós só conseguimos entender tempo e espaço. Nós não conseguimos entender o que é eternidade, não é possível. É mais fácil você explicar a teoria da relatividade para uma formiga do que você entender a mente de Deus. Mas Ele amorosamente acomodou isso aqui para que a gente pudesse entender. E agora, buscando lutar com isso que Satanás nos tomou, que foi a capacidade de crer no sobrenatural, a capacidade de crer naquilo que os nossos olhos não veem, porque a chamada galeria dos heróis da fé começa no primeiro versículo falando o seguinte: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Essa é a fé verdadeira. Então é crermos que existe algo muito melhor para nós destinado, muito melhor, que olhos não viram e ouvidos não ouviram. E aí, para combater todo esse ceticismo e essa incredulidade, nós precisamos exercitar a nossa mente, nós precisamos exercitar a nossa imaginação, mas não é uma imaginação solta, levada por qualquer vã doutrina. É como diz a palavra, é trazer cativo esse pensamento, é ter uma meditação pensada, uma meditação premeditada, uma meditação ativa nas coisas do alto. E a gente vai fazer esse exercício agora. Vocês podem fechar a Bíblia de vocês, vocês vão fechar os olhos, e eu vou ler para vocês agora o plano de aposentadoria de vocês. E eu gostaria que vocês tivessem fechado os olhos, porque se vocês estiverem com o olho aberto, olhando para mim ou para qualquer coisa, o seu cérebro, ele vai estar trabalhando para processar o que a sua visão está vendo. E eu quero que o seu cérebro trabalhe agora processando o que eu estou falando
e criando uma imagem na sua cabeça. E agora vai vir uma diferença entre cada um de vocês. Aqueles que nunca pensaram sobre isso vão conseguir ter somente uma passagem muito rápida, uma visão muito pequena. Mas aqueles que mais tiverem meditado sobre isso, mais real vai ser essa visão. Então, conforme diz aqui, que eles se sujeitaram a isso, para que eles habitassem numa cidade que estava guardada para eles, eu vou descrever para vocês que cidade é essa, que eles tanto aguardavam, que foi suficiente para que enfrentassem todo o sofrimento que esse mundo poderia lhes impor, e eles tiveram tudo isso como refúgio, tudo isso como esterco, perto do que essa cidade pode proporcionar. Eu vou ler de maneira bem pausada, procurando dar um tom mais alto, para que o seu cérebro processe bem isso. Diz assim: e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Comece a exercitar a mente. Lembra daquelas noivas mais lindas que vocês já viram, todo enfeitado, o cabelo está perfeitamente penteado, a maquiagem é perfeita, o vestido foi costurado. Começa a pegar essas ilustrações que a Bíblia diz, para que a sua mente consiga entender a beleza da palavra de Deus. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de teus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E ele me disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Continua mais à frente. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, e tendo a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à mais preciosa pedra, semelhante à pedra de jaspe, clara como cristal. E tinha um muro grande e alto, e tinha 12 portões, e nos portões 12 anjos, e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E ao leste 3 portões, e ao norte 3 portões, ao sul 3 portões, ao oeste 3 portões. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, os seus portões e o seu muro. E a cidade está em um quadrado, e o seu comprimento é tão grande quanto a largura. E ele mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Vou um pouco mais à frente. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. E os fundamentos do muro da cidade estavam decorados de todo tipo de pedras preciosas.
O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. E os 12 portões eram 12 pérolas. Cada respectivo portão era uma pérola, e a rua da cidade era de ouro puro, como se fosse de vidro transparente. E agora começa a melhor parte. E eu não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. E a cidade não tem necessidade de sol, nem de lua, para que nela brilhem, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua luz. E segue: e os seus portões nunca serão fechados de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação, ou crie mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua rua e em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de fruto, e dava o seu fruto todo mês, e as folhas das árvores eram para a cura das nações. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão, e eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas, e ali não haverá noite, e eles não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e eles reinarão para sempre e sempre. Meus irmãos, aqueles homens e aquelas mulheres não tinham o livro de Apocalipse para narrar isso para eles. Eu não sei, a Bíblia não diz se Deus revelou para eles exatamente esses detalhes que revelaram para vocês. Isso quer dizer que vocês são mais especiais do que Noé, do que Abraão. Vocês são mais aventurados do que Jacó, do que Isaac, do que Davi. Porque vocês têm o exato detalhamento da promessa que te está guardada para você aguentar tudo isso. Mas não pense, e nem eu tenho essa pretensão, de que nunca mais essa imagem vai sair da nossa cabeça. Como eu falei para vocês, são anos e anos e anos de incredulidade sendo alimentada. Mas se você meditar nessa palavra de dia e de noite, eu te garanto que isso vai ser mais real para você do que todas essas dores e sofrimentos momentâneos. E você vai ser dotado de uma fé que dará inveja, não inveja, mas uma inveja boa. Dizem que existe inveja santa. Dará uma inveja santa nessa nuvem de testemunhas que Hebreus fala que estão assistindo. Os próprios anjos ficarão constrangidos com essa fé. E o poder de Deus será derramado numa maneira sobre medida. E não se engane, Satanás está exatamente nesse momento falando no seu ouvido: que viagem que esse cara está falando. O que ele tomou antes de vir para o culto? Ele está falando para você: quem é você? Tu está com as contas atrasadas, tu está com uma dor,
tu está com um casamento destruído, tu está com a tua família destruída, tu está com teus negócios destruídos, tu pecou hoje da maneira mais miserável, mais nojenta, mais abominável que existe. Quem é você para crer nisso? Só que lembre-se que a própria fé é um dom de Deus, e nada disso que aconteceu, que acontece ou que é a tua vida é surpresa para Jesus Cristo. Ele levou tudo isso no madeiro. Basta você crer. Basta você crer. Basta você crer. Eu não tinha combinado contigo, Alexandre, vou te colocar numa cilada agora. Você consegue colocar uma música para mim, Além do Rio Azul? Além do Rio Azul. Não fica passivo não. Já começa a abrir a tua boca, já começa a orar. Deus, eu quero isso para mim. Eu quero crer nisso. Eu quero crer nisso. Enquanto não vem a música que o Espírito Santo colocou agora no meu coração, para que pudéssemos fechar esse sermão, para que pudéssemos colocar uma cereja. O bolo, ele é uma delícia, mas com a cereja ele fica melhor ainda. Treina, ouve o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Não pense que os maus hábitos saem assim. A inteligência emocional ensina isso, né, pastor? Precisamos de dias para que um hábito seja consolidado. Não se engane, o teu hábito da incredulidade, o teu hábito da passividade não vai sumir agora. Começa agora. É aquele negócio daquela dieta que você começa na segunda. Começa agora. Começa agora falando: Deus, se o que esse maluco está falando é verdade, traz na minha mente essa visão, traz na minha mente essa certeza, traz na minha mente isso, porque eu sei que se eu tiver isso, eu não vou ter medo de mais nada. Se eu tiver isso na minha mente, o pecado não vai mais parecer tão brilhante quanto ele é, o inimigo não vai parecer tão grande, esse mundo não vai parecer tão poderoso. Começa a orar, começa a pedir, começa a lutar onde você está, e não cessa de lutar, não cessa de lutar.